Bom dia, primeira série, tudo jóia, meus amores? Hoje nós vamos estudar sobre a teoria da deriva continental e da tectônica de placas. Vamos entender um pouquinho sobre movimentação de placas tectônicas, tá bom? Então prestem muita atenção que esse assunto é muito importante. Então vamos lá. Antes de começar, deixa eu explicar uma coisinha aqui para vocês. Vamos lembrar aqui. Lembra que na semana passada nós falamos sobre as camadas da Terra? Nós vimos que a Terra tem 3 camadas, certo? Basicamente, né? O núcleo, o manto e a crosta. A crosta ela é toda dividida, ela não é inteirinha, né? Ela tem várias rachaduras. Então, ou seja, ela é dividida em várias partezinhas. E cada partezinha dessa a gente chama de placa tectônica. Então, o que acontece? Essas placas tectônicas, a gente fala que elas estão à deriva. O que significa estar à deriva? Significa que elas se movimentam em uma direção a outra, para um lado e para o outro. Elas se movimentam. E aí, num passado, todas essas placas tectônicas todos os continentes estiveram juntos. Estão vendo aí, ó, a Pangeia, vocês lembram, né? Já devem ter estudado isso lá no 6º ano. O que acontece? Com o passar dos milhares e milhares de anos, a Terra foi mudando de formato. E aí, algumas pessoas começaram a perceber que isso aconteceu em algum passado. E aí a gente vai começar a estudar e aí que vai surgir a teoria da deriva continental. Essas são as placas tectônicas que nós temos no planeta, ou seja, toda a crosta é dividida em grandes placas. Quais são as principais placas que nós temos aí, para vocês lembrarem? A placa sul-americana é aquela que está o território brasileiro, né? No caso, a parte aí principal da América do Sul. A placa de Nazca, que está a oeste, e a placa africana, que está a leste do território brasileiro. E vocês estão observando as setas? Cada placa se movimenta numa direção, ok? Observem a direção aí da placa sul-americana, que vai para o oeste, e a placa africana, que vai para leste, ou seja, elas estão se separando. Em contrapartida, a placa de Nazca e a placa sul-americana estão se chocando. Esses movimentos não têm como serem controlados, tá bom? Por isso que a gente fala que eles estão à deriva. Ou se igual um barco, né? A deriva. Ele vai na direção que o mar estiver indo, tá? Se estiver levando para um lado, ele vai para um lado. Se estiver levando para o outro, ele vai para o outro. Mesma coisa acontece com os continentes, ok? Então, vamos lá. Ou seja, existem 3 possibilidades de movimentação dessas placas tectônicas, tá? Que nós vamos estudar agora. Elas podem se arrastar uma lateralmente em relação à outra, elas podem se separar ou elas podem se chocar. O cientista que pensou sobre isso tudo, sobre essa possibilidade, não sobre isso, tudo isso que eu falei com vocês, mas sobre a possibilidade dos continentes já terem estado juntos e terem se separado, se chama Alfred Wegener. Wegener, ele elaborou essa teoria. E qual foi o estopim para que ele pensasse nisso? A configuração do continente, do continente americano e do continente africano. Vocês já devem ter reparado que a América e a África, elas se encaixam, né? Como se fosse um quebra-cabeça. E isso instigou ele, fez com que ele fosse pesquisar. E aí ele foi nos continentes e conseguiram encontrar fósseis de animais, dos mesmos animais, tanto na América quanto da África. E isso não seria possível se os 2 continentes sempre tivessem sido separados. Foi aí que houve, né, que ele elaborou a teoria. Porém, ninguém acreditou nele, ele morreu ridicularizado e tudo mais. Aí passou um tempo, 2 ex-alunos dele pegaram essa teoria e e continuaram a pesquisa, e depois eles conseguiram provar que realmente isso acontece, ou seja, que realmente essa crosta sobre a qual nós estamos, ela se movimenta, tá? E hoje nós sabemos por A mais B. Eu vou mostrar para vocês qual foi o limite das placas tectônicas que fez com que os cientistas conseguissem provar que isso acontece. Então vamos lá, o primeiro limite das placas tectônicas que nós temos são os limites transformantes ou conservativos. Esse limite é quando uma placa se movimenta em direção oposta à outra, ou seja, elas se arrastam lateralmente. Nesse movimento, né, o lugar mais conhecido que a gente tem, que tem esse movimento, é a falha de San Andreas, que fica lá nos Estados Unidos, que tem até o filme, né, do The Rock lá, aquele drama todo lá, né? Então, nesse caso, qual é a principal consequência desse tipo de movimento?
terremotos. Os terremotos, eles são consequência do contato da placa tectônica, né? Quando as placas tectônicas, elas têm contato, elas se chocam por algum motivo, você vai ter o terremoto. Esse daí é um exemplo. Então, aqui nesse caso, nós teremos a ocorrência dos terremotos. Esse daqui é o segundo movimento das placas tectônicas que nós temos, que são os limites divergentes ou construtivos. Divergente, né? Lembra diferente, ou seja, quando as placas tectônicas se movimentam em direções opostas. Quando elas se movimentam em direções opostas, o que que acontece? A crosta vai se abrir, e aí esse magma que está localizado no manto, ele vai conseguir ascender, ou seja, ele vai conseguir chegar à superfície. E aí o que que vai acontecer? Assim que ele chegar na superfície, ele vai resfriar e endurecer, tá? Então, o que que vai acontecendo? Igual nessa imagem aí, vocês estão vendo que, né, que as duas regiões estão separadas, ou seja, a placa elas estão indo em direções opostas. E ali embaixo você tem magma que já resfriou, que isso é instantaneamente. Aí o que que vai acontecendo? À medida que os anos vão passando, os milhares de anos vão passando, essa parte aí que agora está funda vai ficando alta e vai virando uma montanha. E é exatamente isso que aconteceu ali na separação da América e da África. Ali a separação ela acontece há tantos milhares de anos, né, que você teve o surgimento de uma cordilheira ali entre a América e a África. Como se fosse a Cordilheira dos Andes, por exemplo, e ela se chama Cordilheira Mesoatlântica. Meso vem de meio, ela está no meio do Oceano Atlântico, gente. E essa cordilheira foi ela que serviu de prova, que foi através dela que conseguiu se provar que sim, as placas tectônicas se movem. Então, como que essa cordilheira contribuiu para que houvesse, né, para essa comprovação? Através de teste de idade, de data, né? O que que acontece? Essa montanha, essa cordilheira, a parte central dela, as rochas são mais novas. E quanto mais você se distancia do centro, mais antigas são as rochas. Ou seja, até as placas tectônicas se separam, o magma sobe ali no centro e essa rocha aqui ela vai ser formada agora, ou seja, uma rocha recente. Então, as rochas das laterais são mais antigas e a do centro elas são mais recentes. Então, através dessa cordilheira, conseguiu-se provar que realmente as placas tectônicas se movimentam. O terceiro e último limite que nós temos é o convergente ou destrutivo. É quando duas placas tectônicas se chocam. Tá? Esse é o movimento que nós temos mais violento, principalmente quando é placa continental com placa continental, aí o movimento é muito violento, aí você vai ter a formação das grandes cadeias montanhosas. As grandes cadeias montanhosas, elas formam assim, meus amores, os Andes, o Himalaia, as rochosas, tá? Elas se formam dessa maneira. Esqueci de falar na anterior, gente, no limite divergente, a principal consequência do limite divergente são os vulcões. Por quê? Porque a placa se abre, sai magma. Toda vez que o magma sai de dentro, né? Sai de dentro é ótimo, né? Sai da parte interior do planeta e chega à parte superior, você chama esse processo de vulcanismo, tá? Aqui nos limites convergentes, a principal consequência vai ser a ocorrência de terremotos também, só que aqui você também vai ter a formação de grandes cadeias montanhosas.